Manhã Cidade. Entrevista. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, cumpre agenda hoje em Caruaru para a inauguração do Hospital da Mulher do Agreste. Para sabermos os detalhes sobre a inauguração desta unidade de saúde e também outros projetos aqui para o estado de Pernambuco, conversamos agora com a governadora Raquel Lira, que gentilmente nos atende aqui no estúdio da Cidade FM. Lembrando que o nosso Mário Flávio também está para participar, porque ele tem aquelas perguntinhas, né, governadora, que a senhora já conhece. Governadora, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, a você, Vitor, Renata, a todo o time aqui da rádio, em nome de Ivan, de Rodolfo, e agradecer muito a oportunidade de estar aqui e dizer que no script que me mandaram, de quem estaria aqui fazendo a entrevista, não constava Mário Flávio, para que não houvesse polêmicas. Então, eu acho que deve cortar aqui o microfone de Mário. Ele já está ali enlouquecido no WhatsApp dele. Tá. Estou disparando o link, né? Imagina. Na entrevista que fizemos lá no Recife, a gente com aquele tempo lá corrido, e ele no meu WhatsApp, faça a minha pergunta. Mas vamos lá. Governador, depois de 12 anos aguardando nessa unidade de saúde tão importante, principalmente para a saúde da mulher, finalmente a obra será entregue, né? 2 anos do seu governo, e tomou essa obra como prioridade, né? É isso, Renata. Hoje a gente inaugura aqui, é uma boa notícia para as mães, para as famílias pernambucanas do interior do estado. Aqui no Agreste serão mais de 50 cidades atendidas. O Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano está lindo de viver. Para quem teve a oportunidade de já entrar lá, são 190 leitos, bloco cirúrgico, UTI materna, UTI neonatal, tem especialidades de psiquiatria, fonoaudiologia, nutrição, tudo aquilo que é necessário para o atendimento da saúde da mulher, além de uma unidade de imagem, né, onde tem tomografia, ultrassonografia, tudo que a mulher precisa está lá. Inclusive para aquelas que têm parto pré-natal, parto prematuro, tem a Casa de Maria, que tem 20 alojamentos para que as mães possam estar lá abrigadas e cuidando dos seus filhos pertinho dela. Então, a gente, 12 anos atrás, né? O que é que você estava fazendo há 12 anos atrás, né? Vou pensar aqui, uma obra sonhada há tanto tempo e tão necessária para que o interior do estado pudesse ter UTI, pudesse ter o atendimento de média e alta complexidade, para que as mulheres não precisassem se deslocar para o Recife, para tão longe, às vezes passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, cuidando de um bebê que precisa de uma atenção especial. E agora a gente poder ter isso perto de casa. Coloquei como prioridade no nosso plano de governo, retomada de obras paralisadas, no apagão que houve em Pernambuco nos últimos anos, e houve uma paralisação e a gente ia lá, eu visitei 1, 2, 3 vezes como deputada, como prefeita, e simplesmente a obra não acontecia. Chegamos, investimos mais de quase 50 milhões de reais, e agora, parceria com o governo federal, essa obra ela custa em torno de 80 milhões, dos quais 50 milhões são nossos, do governo de Pernambuco. Agradecer muito também a parceria do do senador Humberto Costa, que colocou na obra, para a compra de equipamento, 5 milhões de reais, e todos aqueles que colaboraram de maneira direta e indireta para que essa obra hoje pudesse estar sendo entregue. Um equipamento que já começa a funcionar com quase 1.000 empregos sendo gerados, médicos, auxiliares, civis gerais, enfermeiros, técnicos que vão estar, homens e mulheres, que vão estar lá para acolher da melhor forma possível as mães de Pernambuco e aqui atendendo a mais de 50 cidades do interior do estado. Governadora, qual é o impacto desse equipamento para a região no sentido da regulação da rede, né? Porque atende a região como um todo. Qual é o impacto desse equipamento em funcionamento? Como que isso vai melhorar a dinâmica da rede para evitar esses deslocamentos mais longos que a senhora Hoje a gente tem aqui, Vitor, aliás de décadas, a Fusan funcionando para esse tipo de atendimento. É um prédio que tem suas limitações pela idade do prédio, pela extensão do terreno, não é? E ele figura entre o primeiro, segundo ou terceiro colocado em partos, em número de partos feitos em Pernambuco. Agora a gente sobe de patamar. A gente tem uma unidade capaz de atender a todas as necessidades da mulher aqui no interior. É claro que vai ter uma especificidade ou outra de algum tipo de doença ou necessidade especial da mãe ou do bebê que vai precisar ir para o Recife. Mas isso é nos casos muito pontuais. O grosso, como a gente disse, vai acontecer aqui. O hospital tem a capacidade de fazer pelo menos 700 partos por mês,
né? Isso são quase 8 mil partos por ano. E todas as necessidades para o bebê, para a mãe, para o pós-parto, vai estar ali, para o ambulatório de pós-parto. Eu me lembro que durante a nossa pré-campanha, quando eu e Priscila visitamos aqui, eu sou daqui, eu gravei um vídeo ali com uma mãe chamada Leilane. Essa mãe, que deve estar nos ouvindo agora, ela precisou ir para Recife para cuidar do seu bebê que nasceu prematuro. Ela foi ter o bebê lá, porque aqui não tinha UTI para ele. E ela passou 3 meses lá. E ela se afastou dos outros filhos dela. E ela perdeu o emprego. E a vida dela foi modificada totalmente durante aquele período. Agora, elas serão tratadas aqui pertinho. Essa é a primeira das 5 maternidades que a gente vai entregar em Pernambuco. E as outras, elas já estão em processo de licitação. Recurso garantido. A gente deve começar as obras no início do semestre que vem. Garanhuns, Igaraçu, Serra Talhada, Oricuri. Com essa rede, Vitor, a gente faz com que a saúde da mulher e da criança, o cuidado com elas, possa ser feito mais perto de casa. Então, as mães que hoje, por dia em Pernambuco, quando a gente soma tudinho, os deslocamentos que existem para ter direito a ter seu bebê, sai de 33 mil quilômetros por dia que são percorridos por essas mulheres para 5 mil quilômetros por dia. É o bebê podendo nascer mais perto de casa e essa mãe poder ser cuidada perto de casa com suas famílias. Essa questão envolvendo a Fusan que a senhora falou, né, que foi uma polêmica danada, o pessoal, inclusive, do Hospital Jesus Nazareno, né, dando entrevista, dizendo que não deveria fechar, fica como a partir de hoje, com o novo hospital, o Jesus Nazareno, a Fusan? Olha, vocês lembram que quem está nos ouvindo e nos vendo pela internet, que a última nossa entrega minha como prefeita de Caruaru foi a maternidade Santa Dulce dos Pobres. E havia muito questionamento sobre o futuro, de como aconteceria lá. Será que a maternidade dá certo? Não dá certo? Hoje ela faz 350 partos por mês. A unidade, para quem utiliza ela tem um feedback positivo de 100% das pessoas que utilizam aquele equipamento. Parto humanizado, atendimento decente, pessoas trabalhando felizes para cuidar de gente. Toda mudança ela gera uma certa inquietação. É natural que isso aconteça. Mas são 1.000 pessoas que estão acolhendo mulheres, crianças, que vão estar ali sendo cuidadas no Hospital da Mulher. Eu convido a todos para conhecer o equipamento. Vocês vão ver a partir da utilização deles. A imprensa vai poder entrar lá, né? Claro. A gente vai estar lá hoje. Certo. Vocês vão poder... pode entrar sem problema nenhum. Vocês vão ver o quanto o equipamento está lindo, quanto ele foi preparado com muito zelo, com muito amor, desde os detalhes das imagens, dos bonecos, do artesanato que está lá dentro, das imagens que estão colocadas nas estampas na parede. É tudo feito com muito amor e com muito cuidado. Vai ser liderado, a diretora do hospital é Bárbara, que foi nossa secretária de saúde. Tem uma equipe que foi muito bem escolhida, né, que está pronta para poder receber as mulheres. E o equipamento lá está sendo pensado, existe uma discussão jurídica, mas está sendo pensado também com cuidado. Mas, assim, na medida em que as pessoas conhecerem o que é o novo, eu não tenho dúvida nenhuma de que sabem que estarão no lugar certo e que foi a melhor entrega que eu poderia fazer nesse momento, às vésperas do Dia das Mães. Boa. Raquel, e esclarecer, porque essa polêmica de não desativa Fusan, não é nada de trocar 6 por meia dúzia. É um outro equipamento completamente diferente que está sendo entregue à população. Eu me lembro que quando a gente começou a fazer... É uma comparação grosseira, tá? Uhum. Mas quando a gente começou a fazer a Via Parque, diziam que a gente estava trocando pedra por pedra. E, na verdade, não se tratava daquilo. Se tratava de entregar a cidade para as pessoas. Né? E é indiscutível que quando a gente tem equipamento público de qualidade, as pessoas usam ele. Né? Fazendo uma comparação bem grosseira, né? Nós estamos saindo de um equipamento que serviu a muitos pernambucanos, a muitos filhos e filhas do interior do estado. Mas a gente ganha um equipamento um hospital de verdade, com 190 leitos, corredores largos, centro e unidade de imagem, tomografia, ultrassonografia, um bloco cirúrgico, com 5 salas cirúrgicas, unidades de imagem, o acolhimento através da Casa de Maria, com 20 alojamentos para as mães que têm bebês prematuros. É uma outra história. Né? E para nós que somos mães, a gente sabe do quanto é importante ter um equipamento desse porte, dessa qualidade, que você não verá um igual no interior do estado de Pernambuco e que vai poder cuidar das mães que precisam do SUS e que usam o SUS, que é 95% da nossa população. É sobre elas que nós estamos falando, é elas que nós priorizamos. São 50 milhões de reais investidos, mas mais do que isso, foi a decisão política e a coragem
de abrir um hospital que estava parado, cuja obra estava parada desde 2016. Eu visitei várias vezes e diziam que tinha alguma coisa sendo feita e não tinha. Era um monte de intertravado que se colocava ali na frente para dizer que a obra estava acontecendo com 1, 2 pedreiros. Isso não é, a gente não está fazendo as coisas aqui para sair na televisão ou para tirar uma foto. Nós estamos aqui para mudar a vida de gente. E esse hospital, que já começa a funcionar de imediato, vai mudar e vai poder dar a vida a muita gente. Governadora, a senhora há pouco citava outras unidades de saúde, maternidades que vão ser inauguradas, segundo a senhora disse, ainda durante o seu mandato. Se Deus permitir. Diante dos 12 anos de espera por esse equipamento, o que dá à senhora essa segurança de que a senhora vai entregar todos esses equipamentos nesse prazo tão curto? Olha, eu estou aqui junto de gente muito boa, vim aqui com o vereador Ricardo Liberato, o vereador Lula Torres, o vereador Hugo Chaves, a vereadora Aline, está ali Paulinho, co-vereador, estou aqui com Cícero, nosso gerente regional de educação, com Ana Luísa, nossa secretária executiva. Oxe, Ana Luísa, Ana Lúcia, desculpa, meu amor. Ana Lúcia é minha secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, maravilhosa também. Você é a Ana Lúcia, nossa, que foi gestora da GRE e agora é secretária executiva da Secretaria de Educação do Estado. Estou com Juliana Gouveia, nossa secretária da Mulher, André Teixeira, presidente da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco. Esse time que está aqui, e vocês que me conhecem de perto, sabem que a gente, quando fala sobre um propósito, coloca como missão, a gente só fala sobre aquilo que a gente pode fazer. Os terrenos estão desapropriados, o dinheiro existe, o financiamento, a gente conseguiu, o presidente Lula dedicou recursos do governo federal para a maternidade de Oricuri e de Garanhuns. A gente ia fazer de qualquer jeito, mas quando a gente botou o projeto lá e disse, pô, esse aqui é meu, e vamos colocar recurso aqui para isso, os outros 2 serão pagos, como este aqui, foi feito com recurso aqui no Hospital da Mulher. Pedaço do governo federal até 2015, 2016, o restante nosso, do governo do Estado de Pernambuco. Dinheiro em caixa, a garantia de que a obra vai ser começada, se Deus permitir, não tiver qualquer tipo de problema na licitação, em julho, agosto desse ano, e aí é trabalho, fiscalização de obra, para a gente poder entregar o mais rápido possível o direito das crianças poderem nascer perto de suas famílias e da mãe poder estar sendo acolhida melhor. Governadora, a senhora citou aqui várias pessoas, né, que a gente conhece de ter convido aqui. Aí eu cheguei para cobrir a eleição da Assembleia e os colegas jornalistas olharam para mim e disseram: chegou o representante da República de Caruaru. É um país. Aí eu fiquei, disse, como assim República de Caruaru? Não, porque o governo de Raquel virou uma República de Caruaru, é só gente de Caruaru. Eu disse, pô, eu acho que vocês estão sendo meio... Como é que vocês recebem essa ironia? Porque foi uma ironia comigo que eu acho que vocês devem passar isso diariamente no convívio lá, né, na política, digamos assim, no trabalho. O fato é que nós fomos eleitas, e vocês acompanharam, né, desde o primeiro momento da minha vida política, do que a gente fez e faz, né, pelo Estado, do nosso trabalho, e de que a gente não faz sozinho. Tem aqui muita gente. A gente acredita muito na formação de time, na escolha de pessoas que são comprometidas com fazer o bem, com entregar valores, com mudar a vida de gente. E elegeram uma mulher do interior do Estado para que a gente pudesse enxergar o Estado inteiro. Né? E eu não preciso... Eu até disse, mas só teria gente competente para atuar de secretário se for da região metropolitana. Não precisa saber de meio sem graça onde a pessoa nasceu para poder fazer o seu trabalho. Né? E eu tenho pessoas que vieram do sertão, pessoas do Agreste, pessoas da Zona da Mata, da região metropolitana, que trabalham pelo governo de Pernambuco e trabalham para a população pernambucana. Então, o estranhamento que existe é porque, pela primeira vez, se elege uma mulher que saiu aqui da prefeitura para ir para o governo de Pernambuco. E eu sou do interior do Estado com muito orgulho. Vivi aqui, cresci aqui, morei 30 anos no Recife. Não é? E vocês também fizeram a trajetória, cada um aqui, sua trajetória de vida distinta uma da outra, cada um aqui pôde experimentar na sua formação profissional e na sua formação humana a cultura de muitos lugares. E Pernambuco é um grande país. Se a gente se comparar, nós somos do tamanho de Portugal. Né? São quase 10 milhões de habitantes. Pernambuco em pé. São 10 milhões de habitantes que vivem aqui. E a gente precisa enxergar o Estado como um todo, e é por isso que a gente está trazendo investimento para cá. Não é? Porque não adianta a gente querer governar olhando para o mar. O mar é muito importante, lá vive 40% da população pernambucana, no litoral pernambucano, e olha que quando a gente olhava do interior, parecia que ali era mil maravilhas, e não é. E não é. A gente está trabalhando muito para garantir dignidade para aquela população, fazendo investimentos que há muito não se via.
em estradas, em água, em encostas e morros, em regularização de casa, em entrega de casa. Então, em educação, sobretudo, a gente olha para o interior também. E a gente traz pessoas, a gente olha as competências e, para mim, pouco importa onde elas nasceram. Mas é importante que tenha um sentimento de cada lugar, porque sabe a necessidade de cada lugar. Né? E quando a gente junta todo mundo, a gente consegue entregar o todo. Né? Então, o país de Caruaru está no República. A República. Agora é a República. É que Nelson Barbalho já chamava de país de Caruaru, né? O país de Caruaru e o país de Pernambuco têm suas peculiaridades. E só para ser daqui, para saber de como é que a gente funciona. E só sendo de Pernambuco, para saber como é o país de Pernambuco também. Para quem nos olha de fora, diz assim, como é que é Pernambuco? Né? Como é que você, né? Que força é essa que esse estado tem? E aqui no Agreste a gente é desse mesmo jeitinho, né? Governadora, a senhora falou sobre água aí, e a gente vem recebendo muitas mensagens dos ouvintes sobre abastecimento. A gente teve um problema agora há pouco, acho que foi perto do Carnaval, no bairro São João da Escócia, aqui em Caruaru, uma tubulação de grande porte. Ela rompeu, e aí era uma tubulação muito, mas muito antiga, e aí prejudicou muito o abastecimento da cidade. Eu acredito que a cidade ainda está se recuperando em relação a isso. E a gente vem recebendo muitas mensagens sobre abastecimento, sobre vazamento. E ontem a gente deu uma notícia aqui de uma operação da Compesa com a polícia que prendeu 2 pessoas furtando água da nossa tubulação. Então, assim, a gente sabe que já temos uma oferta de água maior, mas a gente sabe também que a infraestrutura hídrica é algo bem antigo e muitas vezes a tubulação aí está muito tempo sem receber essa água e realmente quando vem receber ela estoura e é um outro desafio, né? A gente tem o problema da oferta d'água. A oferta d'água está aí, agora é fazer essa água chegar à casa dos pernambucanos e das pernambucanas. E ainda tem que lidar com crime, né? Porque isso. Ou é furto de água, ou é roubo de bomba. Como é que se consegue administrar isso para que as pessoas realmente tenham água na torneira e que foi um pleito da sua campanha também? Na verdade, a gente chega aqui com a Compesa sucateada. Quando assumimos o governo de Pernambuco, não é novidade para ninguém. E a gente andava pela rua aqui, era um carro velho com um pedaço de cano para poder reparar os canos. A gente tem trabalhado muito para organizar a Compesa, colocar dinheiro. Lançamos o programa Água de Pernambuco. Esses 6 bilhões de reais de investimento, que parece coisa muito grande, ele se concretiza em obras para poder fazer a adutora do Agreste. Pensa que é fácil fazer uma obra que está aí, que devia ter sido entregue há 10, 12 anos atrás, com contratos lá de trás. Agora a gente pega pela mão. E nosso time não desiste. A gente vai para cima, eu não perco dinheiro e a gente anda para frente. E para isso precisa de coragem e determinação. Houve falta de determinação e de decisão política para entregar o Hospital da Mulher do Agreste. Ele já devia estar funcionando há muito tempo, salvado muitas vidas e mudado muitas histórias. A gente colocou a água como prioridade no nosso governo. Agora eu não faço mágica. Né? Pernambuco precisa de grandes obras estruturadoras. A adutora do Agreste chegou água aqui. Ela existia uma obra que estava se arrastando há tanto tempo e que não entregava água praticamente a cidade nenhuma. A gente deu um freio de arrumação e disse assim, peraí, vamos começar a colocar água nas cidades? Vamos colocar água em Belo Jardim, vamos colocar água em Pesqueira, colocar água em Alagoinha, colocar água em Caruaru, expandir as obras como nós estamos expandindo para São Bento do Una, para Gravatá, para Bezerros, entregar a água da adutora do Alto Capibaribe, em Santa Cruz do Capibaribe, que hoje tem água, né? Que entrega em Jataúba, que passou 3 anos sem água, começa a entregar água por aquela região, estamos fazendo expansão de rede, lançamos uma nova licitação de 15 milhões de reais para chegar em outros bairros de Santa Cruz, como a gente está fazendo aqui em Caruaru e no estado como um todo. Agora eu vou lhe dizer, são várias coisas juntas. A primeira, as obras estruturadoras estão saindo e estão acontecendo. São trabalhosas, em Caruaru a gente quebra pedra todo dia, de verdade, para poder colocar a água da estação ali do Petrópolis para chegar no Salgado, e a gente precisou fazer o que a gente chama de um bypass, é como se fosse uma ponte safena, para que mesmo que a obra da Quebrando Pedra ainda não tivesse chegado, a gente já pudesse levar a água de São Francisco para o Salgado. Foi o que permitiu a gente parar de usar o Casinho e levar a água daqui de Caruaru e do Rio São Francisco para Riacho das Almas, por exemplo. E com isso liberar um pouco mais de água do volume morto de Jucazinho, 3% de água só existe ali, para a gente poder entregar água para aquele Agreste de Surubim e tudo mais. O que é que acontece? A gente está vivendo um momento de estiagem muito forte, tem mudança climática acontecendo. Esse tempo aqui em Caruaru já era para estar tendo chuva, todo mundo sabe disso. E isso está acontecendo em Pernambuco como todo e no mundo.
né? Mas a gente está fazendo obra estruturadora e já estamos entregando mudança. Essa água que chega, se não tivesse chegado a água de São Francisco aqui, a gente estava em colapso aqui em Caruaru também, né? E nós estamos conseguindo fazer um esforço gigante da Compesa para a gente poder entregar essas obras. As bombas não existiam, a tubulação sucateada da década de 60 do século passado, e a gente vai, à medida que os estouramentos acontecem, trocando. Investimento de 6 bilhões não se faz do dia para a noite. Nós estamos enfrentando um tema árido, difícil, que é a concessão do serviço de distribuição de água da Compesa. Com isso, com a iniciativa privada, ela vai colocar aqui 28 bilhões de reais de investimento, que a gente não teria de outro jeito, que se soma aos 7 bilhões que nós estamos colocando hoje. Então, água é prioridade, a gente está enfrentando os temas difíceis, a gente está pegando contratos velhos, estamos fazendo contratos novos, estamos comprando equipamentos para a Compesa, fazendo investimento de verdade, e hoje a realidade já é outra, dentro da Compesa e nos nossos municípios. Mas eu não tenho como, em 2 anos, resolver problemas que não foram enfrentados por muito tempo, e vamos combinar que no governo anterior houve um apagão aqui e não se fez nada. Então, a gente tem 2 anos organizando a casa e já fazendo entrega, mas o trabalho precisa continuar. Governadora, forte. pegando a pergunta do Vitor sobre as estradas e a questão das maternidades, a senhora está com aquela questão do empréstimo na Assembleia travado, né? E a pauta até foi trancada na Assembleia pela deputada Débora, que pediu, houve o trancamento da pauta, né? Ela usou do regimento e conseguiu trancar a pauta. E aí a nota da Assembleia foi o seguinte: olha, a gente destrava a pauta, agora e as emendas? Como é que fica essa situação? Como é que está esse relacionamento? Qual a expectativa com a Assembleia? Porque é 1,5 bilhão, né, para a gente resolver muitos problemas aí no que diz respeito à infraestrutura do Estado. Isso. E também a questão do Fernando de Noronha. Tudo que a gente mandou para a Assembleia Legislativa, todos os projetos de lei que encaminhei para a Assembleia foram aprovados. Sabe que no final disso tudo, o projeto de lei do empréstimo vai ser aprovado por unanimidade, porque ninguém pode ser contra investimento para Pernambuco. Sabe que esse empréstimo, especificamente, ele é para duplicar a 232? Até a cidade, né, para iniciar as obras, nós estamos fazendo projeto, investindo 60 milhões de reais no projeto de duplicação da 232 até Serra Talhada, em 2 etapas, primeiro até Arco Verde, depois até Serra. Essa primeira etapa é para a gente fazer o arco metropolitano, que vai ligar, quando você chega ali em Moreno, a gente vai abrir uma estrada, que se chama de arco metropolitano, até chegar a BR-101, ali em Ipojuca, no Porto Suape. Imagina o quanto que vai melhorar o trânsito quando a gente tirar aqueles caminhões todinhos da entrada do Recife. Imagina a duplicação nessa primeira etapa da 232, chegando ali a Belo Jardim, por exemplo. Essa quantidade de caminhão que existe, os acidentes que existem, e a gente poder garantir mais segurança e mais fluidez no trânsito e diminuir o tempo que os caminhoneiros passam na estrada e os riscos que todo mundo que vai e volta daquela região passam. A gente sabe como foi importante para Caruaru, para Gravatá, para a Vitória de Santo Antão, a inauguração da duplicação da 232 até Caruaru. E a gente imagina o quanto que isso vai impactar isso para o interior do estado de Pernambuco. O arco metropolitano, passando ali pela cidade de Moreno, será uma outra via de desenvolvimento do nosso estado. A gente passou muito tempo sem investir em grandes projetos de infraestrutura. E a gente está fazendo isso agora. 1,5 bilhão de reais estão tramitando na Assembleia. Já eu peço um outro empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Por quê? Porque a gente organizou a casa e agora tem dinheiro para poder buscar. E a gente está conseguindo chegar na frente. As instituições confiam na gente, porque a gente tem números, porque o Caixa está organizado, porque antes não conseguia fazer. Não é? E o que eu faço aqui, como Débora, agradecer a Débora, os deputados e deputadas da nossa base, da Assembleia Legislativa, e o que a gente faz um apelo é para que isso seja votado o mais rápido possível, porque Pernambuco tem pressa. E a gente perdeu muito tempo sem fazer investimento e Pernambuco andando para trás. Agora a gente vê Pernambuco voltar a crescer pelo esforço de muitos. A gente vê parceria sendo realizada com os municípios. Veja só o que nós estamos fazendo aqui em Caruaru. São 4 creches em construção, é a doutora do São Francisco chegando aqui. Olha para Bezerros, entregamos residencial Jurema. Quanto tempo a obra paralisada? 10 anos. Entregamos aqui o residencial Severino Quirino. Um beijo para do Carmo e para todos os moradores dali, mas por decisão política. E a gente precisa de dinheiro para isso. A gente não faz mágica e o dinheiro não existe somente do estado de Pernambuco. É impossível a gente fazer tanta obra. Então, já o processo sendo o empréstimo sendo aprovado, é obra rodando na rua.
Deixa eu só fazer só mais uma pergunta. Estamos chegando ao fim da entrevista, você vai fazer. Sobre a Mas só questão o tempo combinado para que a gente uma. pudesse recebê-lo aqui. Teve sua influência na decisão do governador Eduardo Leite em deixar o PSDB ir para o PSD, fazer o mesmo movimento que a senhora fez aqui? Ele, de repente, ligou para a senhora, Raquel, eu vou também para o PSD. Ele até ligou para mim ontem mesmo, quando eu estava vindo para Caruaru. Estou chegando. Para dizer que estava chegando. Quando eu gosto, na verdade, tem Eduardo Leite e Eduardo Riedel, são amigos com quem eu convivi, o governador do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, no PSDB. E a gente continua com os mesmos valores, os mesmos propósitos. E fico feliz de Eduardo ter vindo vai vir hoje, se filia hoje, no PSD, que é um partido que cresce no Brasil e em Pernambuco. Aqui em Pernambuco já são mais de 60 prefeitos filiados, né, ao nosso partido, acreditando num projeto político para Pernambuco. Eu não estou aqui por um projeto de poder, vocês sabem que eu não preciso de um cargo. Eu estou aqui porque eu acredito que quando a gente se junta com gente boa, nós temos a capacidade de mudar o Estado para melhor. Como a gente fez um trabalho aqui de mudança de perspectiva de Caruaru, não eu sozinha, mas muita gente que botou a mão na massa para fazer a nossa cidade crescer e dar a nossa contribuição. Agora a gente está aqui, meu querido Bruno Lambreta, querido Segundinho aqui de Altinho, a gente está no governo de Pernambuco e tem muita gente que acredita num projeto de mudança, que queria ver o nosso Estado voltar a crescer e o nosso povo voltar a ter orgulho do nosso Estado. Né? O orgulho de ser pernambucano, como o orgulho de ser caruaruense, são muito latentes no coração do nosso povo. Então, recebo aqui Eduardo de braços abertos. Né? Como a gente tem recebido os prefeitos pernambucanos, as lideranças pernambucanas, existe um propósito nisso tudo, de garantir que a nossa força de trabalho, a nossa energia possa ser feita para cuidar de gente. Todo esse bilhão de real que a gente fala é para que chegue água na casa de Dona Bio, de Dona Maria, na Vila Canaã, que a gente vai poder chegar agora, né, para que a gente possa mudar para melhor a vida das pessoas. Não é o poder pelo poder, não é um jogo personalístico, né, não é Raquel, governadora, mas um movimento em Pernambuco que está fazendo bem ao nosso Estado e que as pessoas reconhecem. 30 segundos para dizer o que vem pela frente aqui, que vai ser concluído, viu, governador? Mas é só em Caruaru ou em Pernambuco? Caruaru, né? Se fosse em Pernambuco, eu ia precisar de muito mais tempo do que isso. Caruaru e região. Priorize aí. Vamos lá. Boas notícias, queremos boas notícias. BR-104, Vila Canaã, 4 creches em Caruaru, Hospital da Mulher, a Estrada de Agrestina, duplicação da BR-232, o novo Biesp, batalhão exclusivo para Caruaru, novo batalhão em Bezerros. Só para olhar para cá, a Estrada do Vitorino entregue, P95 vai ser duplicada. Né? A gente tem mercados públicos sendo feitos, novas feiras, o quê? Aeroporto, já a gente lança a licitação. E a obra, a ponte de Altinho, que será feita, sonho de tanto tempo. Né? Então tem muita coisa boa para vir por aqui, coisa que já está acontecendo, coisa que a gente já está entregando, como hoje o Hospital da Mulher. E a gente está continuando trabalhando todo dia, com muita alegria. Eu acho que isso é que nos move, com energia muito positiva, com a confiança das pessoas de que a gente está fazendo as coisas do jeito certo, respeitando o dinheiro público, né? E trabalhando, entregando tudo que a gente tem de melhor para poder garantir a nossa parte sendo feita para o Estado. Governadora Raquel Lira, muito obrigado pela disponibilidade, por abrir um espaço na sua agenda para essa conversa. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Vitor, Renata, Mário que não estava previsto no script, né, mas que entrou aqui para fazer todas as perguntas que o povo quer ouvir. Eu perguntei sobre União Brasil, sobre MDB. Olha, isso aqui, vamos trabalhar, amigo. Eleição é só o ano que vem. Ivan Já vem de novo com a história que a eleição ano que vem. Mas, né, eu tô governadora, os outros que cuidem de poder fazer o trabalho que quiserem. Isso. Você tá dizendo desde que era criança. Eu tô trabalhando, eu sou governadora do Estado e isso é uma missão arretada. E agradecer muito a oportunidade de estar aqui, a todos que estão aqui comigo, convidar para estar aqui logo mais na inauguração do Hospital da Mulher, às 10 horas a gente vai estar lá, abrindo as portas de maternidade, mas abrindo as portas para entregar vida aqui para o Progresso Pernambucano. Estou muito feliz com isso. Obrigada pela oportunidade de conversar com o nosso povo. Vamos esperar o primeiro bebê nascer, né? Eu estou ansiosa, por isso você não sabe como o meu coração está batendo forte. O primeiro bebê que nasceu na maternidade. Claro. Estava lá, gravei com eles, conversei com ela. Muito bom.
Vamos ficando por aqui, minha gente. Um ótimo fim de semana, né? Já sextou. Semana tá chegando. Mães! Sim, feliz Renata, demais. você, mãe aí de Raí E Renan? e Renan, tá jogando futebol ainda? Tá. Pô, esse menino vai ser craque, vai te sustentar. Viu? Ele já é craque. E mandar um beijo em nome de todas as mães de Pernambuco para minha mãe, né? Uma mulher inspiradora, corajosa, né? Que me permitiu estar aqui. Não só por ter, obviamente, nascido dela, mas pela coragem, pelo exemplo, né? Muito bom. Né? E dar um beijo em Nando e em João. Seus menininhos. Meus que já meninos e estão para enormes. todas as mães de Pernambuco. Tchau, gente. Bom fim de semana. Vem aí a Aline Souza e o Vai Pedir o Quê? Até amanhã. Tchau, Mário. Tchau.